Bom dia, a paz do Senhor seja contigo, com a tua casa, com a tua família, que o teu dia seja protegido pelo Senhor Jesus. Nesta manhã nós estamos aqui para comentar mais uma lição desse último trimestre de 2018. Você que tem nos acompanhado tem percebido que a cada domingo as escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus têm se dedicado a estudar uma das parábolas do Senhor Jesus. E no próximo domingo nós iremos estudar uma parábola que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. E para discutirmos essa parábola que traz ensinamentos atualíssimos para os nossos dias, o comentarista da lição escolheu intitular esta lição como Perdoamos porque fomos perdoados. E como objetivo geral, ele propõe que nós devemos sublinhar a importância do perdão, tendo como referência o fato de termos sido perdoados por Deus. Então, se nós começarmos a pensar no contexto literário em que esta parábola ela foi proferida pelo Senhor Jesus, e a gente voltar um pouco mais para os outros versículos do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, a gente vai verificar que Jesus está concluindo uma série de ensinamentos acerca da conduta de seus discípulos e como eles devem contribuir para o crescimento do reino de Deus. E dentre estes ensinamentos, o Senhor Jesus compara que os discípulos devem comportar-se como uma criança, ou seja, eles não devem ter a malícia de um adulto, mas devem ter a sinceridade de uma criança e viverem, de certa forma, um período em que possa vivenciar perdão e conciliação imediata. Depois o Senhor Jesus vai falar acerca da necessidade de auxiliarmos aqueles que estão caindo. E de repente, quando o Senhor fala isso, aí Pedro sente a necessidade de perguntar a Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? Por que é que Pedro coloca essa quantia? Porque na tradição judaica, eles acreditavam que se uma ofensa de um irmão para com o outro fosse grave ao ponto daquele irmão ficar ressentido e houvesse a necessidade de liberar perdão, os judeus acreditavam que deveria ser perdoado até 3 vezes. Então Pedro coloca um acréscimo, 4 números a mais. Mas Jesus surpreende a Pedro e ele diz: não te digo que só até 7, mas até 70 vezes 7. Parece ser uma quantia absurda. Se a gente pensar, eu agora vou ficar contabilizando todas as ofensas do meu irmão contra mim, mas o que é que Jesus queria ensinar com esta contagem, com essa multiplicação? É que para o perdão não há limites, e sim a sinceridade e a disponibilidade de um coração em liberar o perdão. Então, depois que Jesus faz essa contagem, ou propõe esta conta para Pedro, ele começa a apresentar a parábola que serve de reflexão para a nossa lição a ser estudada no próximo domingo. É a parábola de um rei que decidiu fazer uma espécie de auditoria fiscal no seu reino e começou a solicitar que os seus servos trouxessem a prestação de contas e verificou que um dos seus servos lhe devia uma quantia vultuosa, 10.000 talentos. Então, na contagem de hoje, talvez a gente não tenha como equiparar qual o valor monetário de 10.000 talentos, mas o comentarista ele vai trazer uma síntese do que seria isso. 10.000 talentos, se a gente pensar o que é um talento. O talento é uma medida de peso que pode ser confeccionada em ouro, cobre ou metal, e dependendo do valor do material em que esta medida é realizada, ela pode chegar até um talento valer 6.000 denários. Denários é o menor valor de uma moeda naquela época. Se a gente pensar quem era que recebia o maior salário naquela época, o Flávio José, historiador judeu, ele vai trazer em seu livro Antiguidade Judaica o valor que
do salário de Herodes para aquela época. O salário de Herodes anual, ele recebia 900 talentos. Então veja que aquele credor, aquele servo devia para o seu rei uma quantia que superava o que Herodes recebia durante um ano. Ele devia 10.000 talentos. O comentarista, ele traz uma outra informação, é que se nós quisermos fazer uma comparação com a nossa medida monetária atual, 10.000 talentos equivale a 10 milhões de dólares. Então veja que é um valor muito alto para uma pessoa pagar a alguém. Então quando o rei solicita aquele servo que ele lhe faça a prestação de contas, ele diz que não tem como pagar. Então, qual era a punição para ele, de acordo com o sistema jurídico da época? Ele deveria ser levado para ser vendido não só a ele, mas também a sua mulher e os seus filhos. Quando a sentença é decretada, aquele servo pede clemência ao seu senhor e de repente ele apresenta uma proposta moratória e diz: olha, me perdoe, seja compassivo para comigo e me dê um tempo para que eu possa lhe pagar. Então o rei de repente começa a olhar para aquele servo e é movido de íntima compaixão e não só atende ao pedido a ele, mas ele também libera do cumprimento da dívida. Toda a dívida é perdoada. Grande é o sentimento de gratidão daquele servo para com o rei. Aí ele ausenta-se da presença do rei. Então Jesus apresenta um outro aspecto da parábola. Quando ele se ausenta da presença do rei, o servo se ausenta da presença do rei, ele encontra com um conservo. E o conservo devia a este servo 100 denários. No valor da nossa moeda atual, 100 denários é o correspondente a 20 dólares. Então, para quem devia 10 milhões de dólares e agora tem um outro que lhe deve 20 dólares, então essa dívida não era nada quando a gente faz a equiparação. E ele cobrou aquele servo que ele lhe pagasse. O servo disse que não tinha como pagar, pediu clemência, que desse um tempo, que ele iria pagar, mas ele foi incompassivo, não deu a mesma oportunidade que o rei havia lhe dado há poucos minutos atrás. Então ele decretou que os outros conservos lançassem aquele servo que devia apenas 100 denários, lançasse na prisão e sofresse torturas. Então outros conservos, quando observaram aquele ato de injustiça, foram ao rei e denunciaram aquele primeiro servo que havia sido redimido de pagar uma dívida tão avultada. Então, quando o rei soube disso, ficou indignado, convocou aquele servo e perguntou por que ele não usou da mesma compaixão, não usou do mesmo sentimento de misericórdia para com o servo que ele devia. E o rei não teve outra alternativa a não ser revogar a sentença primeira, a não ser revogar a absolução primeira, que seria daquele servo não pagar os 10.000 talentos, e desta feita mandou lançá-lo na prisão e ele só sairia de lá quando pagasse a sua dívida. E quando Jesus conclui com esta parábola, ele diz: assim também é o nosso Pai que está nos céus. Se vocês não perdoarem aquele a quem vocês devem, Deus também não lhes perdoará. Então, quando a gente observa o contexto dessa parábola, a gente pensa que Jesus sempre se valia de aspectos culturais bem próximos, mas desta vez a comparação de Jesus, ela ultrapassa o espaço da Galileia. Qualquer cultura sempre viveu nesta relação de opressão quando alguém deve algo a outrem. Então a gente observa que na Palestina, na época do primeiro século, era comum as pessoas deverem e quando não podiam pagar, tanto o devedor quanto a sua família deveria ser levado à escravidão ou vendido para outrem, no sentido de que aquele a quem deveria a dívida ser paga pudesse ser, de certa forma, restituído através da venda daquele senhor. Ou não só do Senhor, mas de toda a sua família. Então, o que é que esta lição ela tem a nos ensinar? Ela tem a nos ensinar dois princípios básicos da vida cristã: o perdão e a misericórdia. Veja que
a atitude do rei para com aquele primeiro servo que foi perdoado a quantia de 10.000 talentos, o rei se compadeceu dele, o rei usou de misericórdia para com ele, o rei assumiu, de certa forma, a condição daquele credor, se penalizou a tal ponto que ele liberou o perdão. Então, quando o Senhor Jesus faz esse ensinamento para os ouvintes daquela época, ele estava dizendo que o reino do céu, ele tem como base da nossa conduta ética, da nossa conduta cristã, o perdão e a misericórdia. E quando o Senhor Jesus chega a dizer aqui ao final, que assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, ele está querendo nos dizer que o perdão ele tem que ser liberado de forma espontânea e com a maior sinceridade de coração. Então, sem perdão, nós muitas vezes não podemos dizer que estamos agradando a Deus. Então, o perdão de Deus é a enorme magnitude que esta lição tem a nos ensinar. Assim como fomos perdoados pelo Senhor, nós devemos perdoar aquele a quem nos ofende. O perdão de Deus é tão magnífico que é assemelhado a esses 10.000 talentos. Então, a base de perdoar a dívida de alguém é a misericórdia. Que Deus encha o seu coração, que Deus encha o meu coração de entranhas de misericórdias e nós possamos exercer dia após dia essa atitude para que nós possamos dizer que verdadeiramente estamos inseridos no reino de Deus. Neste domingo, eu convido você a ir a uma das nossas escolas bíblicas dominicais e aprender um pouco mais acerca do perdão e da graça transformadora manifesta pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi esta graça que nos alcançou e nos dá a condição de liberarmos o perdão. Que Deus em Cristo continue a te abençoar e que você tome sempre posse desta graça e viva uma vida liberando o perdão. Amém.